Oi, turma! Bom dia! A videoaula de hoje é para a gente tirar as dúvidas referentes à semana 6. A primeira dúvida que veio para mim, que eu achei que seria interessante não fazer a questão, mas responder ela, foi a seguinte. Professora, na prova, as respostas devem estar em ax mais by mais c igual a zero ou y igual a menos ax sobre b menos c sobre b? Aqui está me falando que a reta está no formato geral e aqui no reduzido. E a minha resposta para vocês é a seguinte: depende como vai estar sendo pedida a questão. Se a questão pedir para responder no geral, eu vou ter que escrever nesse modelo. Já se a questão pedir no reduzido, eu tenho que escrever desse modelo aqui. Então, eu tenho que ficar, na verdade, atento ao que a questão está pedindo. Mas se a questão não está pedindo, aí tu pode escolher, tu pode responder do jeito que ficar mais fácil para você. A primeira questão que vocês me falaram que vocês não conseguiram fazer foi a questão 44. E ela dá duas equações de reta, falando que elas são paralelas e quer saber quanto que vai valer esse A. Para a gente resolver essa conta, a primeira coisa que a gente faz é escrever cada equação no formato reduzido. Então, aqui está escrito no formato reduzido e eu anoto o coeficiente dele, o coeficiente m. Em seguida, eu pego a segunda, também vou escrever do jeito reduzido e pego o coeficiente m. Por elas serem paralelas, a condição é que os m's sejam iguais. Então, eu vou pegar esses dois m's, esse m1 e m2, e vou igualar eles. É o que está escrito aqui. Resolvendo, eu vou chegar numa equação do segundo grau. O que eu faço? Sim, resolvo ela. Posso resolver por soma e produto ou posso resolver pela fórmula. Aqui foi resolvido pela fórmula. E ele me informa, né? Ao resolver a fórmula, eu descubro que o meu A pode ser menos 4 ou 1. Por isso que é aceitável as duas respostas. A questão 46, ela fala o seguinte: num sistema de eixos cartesianos ortogonais, aí a gente tem essa reta e essa reta. E elas são as equações da reta R e S. Determine as coordenadas do ponto de intersecção. O que é um ponto de intersecção? É o ponto onde elas se cortam. Então, se eu quero saber o ponto que elas se cortam, eu posso fazer um sistema e resolver esse sistema. Então, resolvendo esse sistema dessas duas equações, eu descubro que o meu y é menos 10 sobre 11 e o x menos 14 sobre 11. Então, adivinha quem são as coordenadas? Sim, é a resposta desse sistema. A questão 47 fala o seguinte: a figura mostra um trapézio ABCD. Determine a equação da reta suporte da base menor, ou seja, eu estou falando dessa parte aqui de cima. Então, vamos, tô lendo aqui embaixo. Vamos recordar que trapézio é um quadrilátero convexo com dois lados paralelos chamados de base. Então, a base menor e a base maior. Presta atenção no que acontece aqui na base maior em relação ao meu y. Permanece como 2. Então, essa base aqui, é a minha equação de reta como y igual a 2, porque independente do valor do x, 1 ou 8, quem vai continuar sendo a minha resposta? O 2. E é por essa condição, tá, que eu consigo entender que essa base aqui, que é a base menor, ela é paralela a outra base. E ela sendo paralela, então como é que eu vou resolver? Bom, eu tenho que olhar quem é o meu y aqui. O meu y é 5. Então, adivinha quem é essa reta aqui? Sim, exatamente. É y igual a 5, tá bom? A questão 49 fala o seguinte: eu vou te dar dois pontos, que é o ponto A e o ponto B. Então, um ponto A, um ponto B. E eu quero cortar ele exatamente no meio. E esse ponto aqui eu chamo de ponto M. E essa reta é a minha reta mediatriz, tá? Então, o que a gente faz? Primeira coisa que foi feita aqui na hora de resolver é descobrir o M com esses dois pontos aqui, que foi feito o y2 menos o y1 sobre o x2 menos o x1. Ficou 1/3. Como eu quero aqui nessa condição uma mediatriz, ela é uma reta o quê? Ela é uma reta perpendicular. Então, ela sendo perpendicular, a gente pode fazer
que o M1 vezes o M2 dá menos 1. O que foi feito ali, na verdade, é que o M2 ele vai ser menos 1 sobre M1, né? Que é esse pedaço aqui de baixo. Esse aqui. E com isso, em seguida, eles fazem o ponto médio do AB, né? Que ficou o 5 para x e o 4 para y. Pega o ioiô e mxixô e substitui. Aí aqui vai ficar o M2, daí aqui vai ficar o y, que é esse daqui. Aqui vai ficar o x, que é aqui, né? Do ponto médio. E a gente consegue descobrir a equação da mediatriz, tá bom? Turma, eu estava editando agora esse vídeo e eu reparei que faltou uma informação muito importante. O que é uma mediatriz? A mediatriz é a seguinte ideia. Eu vou ter dois pontos, então um ponto A e um ponto B, e eu vou cortar numa reta perpendicular exatamente no meio, na metade, por isso mediatriz, que é a média, então ponto médio, triz de reta. Então, eu tenho uma reta perpendicular que passa em cima do ponto médio, tá bom? A questão 50, ela fala o seguinte: determine as coordenadas de um ponto N simétrico ao ponto M em relação à reta R. Aqui a gente tem a representação gráfica para a gente poder entender. Então, aqui está minha reta R. Se ele é um ponto simétrico, significa que se aqui eu vou ter uma distância de 10, por exemplo, aqui eu também vou ter essa distância de 10. Então, é por essa condição que eu consigo descobrir. Então, a primeira situação que a gente vai fazer, esse ponto Q vai ser o ponto onde a reta R vai ser cortada pela reta que passa pelo ponto M e N, que aqui a gente está chamando de reta S. A reta S vai passar no ponto M e ela é perpendicular a R, que é essa equação. Então, o que eu faço primeiro é descobrir o M1 da equação R. Como eu sei que o M1 é 1 e eu preciso que ele seja perpendicular, eu vou fazer o próximo coeficiente, que é o M2. O M2 dá menos 1. Então, a reta S, ela passa no ponto M e o coeficiente é menos 1. Resolvendo, né? Aqui a gente substitui no ioiô e mxixô, resolve, a gente chega em x mais y menos 6 igual a 0. Só que o que ele quer é a coordenada do ponto N, que é esse ponto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas equações que eu tenho, que é a R e a S, que é o que está escrito aqui. Vou resolver. Quando eu resolvo, eu descubro que o meu x é igual a 6. Substituindo o x igual a 6, eu descubro que o meu y é 0. Que ponto é esse? É o ponto Q, tá bom? Então, esse é o meu ponto Q, é onde as duas cruzaram. Só que o que eu quero saber é a coordenada do ponto N, não é? Então, o ponto Q é o ponto médio de M e N. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que a coordenada do xq, na verdade, é a soma do xm com o xn sobre 2. E vou substituir quem eu sei. O xq é 6 e o xm é 2. Então, substituindo ali, né? Daí eu vou pegar o 2 e multiplicar, vai ficar 12. Então, a gente fica aqui, 2 mais nx é igual a 12. Ou seja, quanto é o nx? 10. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o yq, ó. Então, no lugar do yq eu vou colocar 0, porque eu sei por causa desse ponto aqui. No lugar do ym, eu sei que é 4, então vou colocar o 4, jogo o 2 para o outro lado multiplicando, descubro que o yn é menos 4. Portanto, quem é o ponto n? 10, menos 4. A questão 51 fala que a gente tem um triângulo com os vértices no ponto A, no ponto B e no ponto C. E que a equação reta suporte da altura, então, ela quer essa reta aqui. Como é que eu vou fazer isso? Bom, a altura em relação ao lado AB. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o coeficiente da reta B. Então, tá feito aqui. Quando a gente faz o coeficiente angular, eu vou pegar as coordenadas do ponto B e do ponto A e resolver, né? Então, yb menos ya sobre xb menos xa, que está substituído aqui, e a gente chega em 5/4. Como é uma reta de altura, a gente sabe que elas têm um ângulo de 90 graus, porque é isso que vai me dar condição de ser uma altura. Então, ela é uma reta perpendicular. Por isso, eu uso a condição de serem perpendiculares. E daí, eu faço que fica, né? Faço a substituição, resolvo e descubro que fica menos 4 sobre 5.
Como essa reta que tem esse coeficiente passa aqui no ponto C, eu sei as coordenadas desse ponto C. Então, eu vou substituir no ioiô mxixô, que é aqui. Vou resolver e vou simplificar e consigo chegar em 4x mais 5y menos 10, igual a zero. Tá bom? A questão 52, ela fala o seguinte: os pontos de intersecção da reta R da equação y com os dois eixos das coordenadas, ou seja, o eixo de x e o eixo de y, determinam um segmento, que é esse segmento aqui. Qual é a equação da mediatriz desse segmento? Então, mediatriz, eu estou falando que eu quero o ponto médio daqueles dois pontos e eu quero a reta perpendicular que passa ali em cima. Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quem são as coordenadas de A. Então, se ele fala que esse ponto A, ele, cortou o eixo, a gente consegue entender que o meu y nessa condição é zero. Então, eu pego aquela equação que foi dada e no lugar do y eu coloco quem? Coloco zero. Descubro que o x é menos 4, já sei quem é o ponto A. Eu vou fazer a mesma coisa com o ponto B, só que daí no ponto B eu vou colocar que o meu x é zero, ó, tá vendo? E eu consigo descobrir que é meu y, eu já tenho agora meu ponto B. Bom, já sei o ponto A e já sei o ponto B. O que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir quem é esse ponto M, que é o ponto médio desses dois. Então, eu vou colocar lá na fórmula do ponto médio, que é soma 2 e divide por 2. Descubro que esse meu ponto M fica menos 2,1. Agora que eu já sei quem é o ponto M, eu consigo descobrir quem é essa minha equação. Mas para eu poder descobrir essa equação, eu primeiro preciso descobrir o coeficiente angular de M2, porque a mediatriz é uma reta perpendicular. Então, primeiro eu vou descobrir quem é o M1, da equação y que foi dado aqui. Quando eu resolvo ali, quando eu observo, eu descubro que o M1, ele é um meio. Como eu quero que ele seja perpendicular, então, o meu M2 tem que ser menos 2. Vou pegar o ioiô mxixô, vou substituir. No lugar aqui do M, eu vou colocar o menos 2, porque eu estou querendo a mediatriz. E vou colocar aqui o meu ponto M, porque eu estou pensando na mediatriz, então eu preciso do ponto M. Substituindo e resolvendo, a gente chega nessa equação. Portanto, quem é a equação da mediatriz? 2x mais y mais 3 igual a zero. Como aqui não fala qual o tipo, então eu posso falar que é uma geral, eu posso responder uma geral. Mas se eu quisesse responder a reduzida, eu poderia? Sim, poderia também, mas como não está exigindo, eu posso deixar só geral. Tá bom? Por hoje era isso, um beijo para vocês e até a próxima.